Mais um Ivan Podcast começando. E hoje o nosso convidado é uma pessoa querida, um homem de Deus e para mim ainda mais complicado ainda. É marido, é pastor e é patrão. Vocês já sabem quem é? É o nosso querido pastor Renato. Pastor, seja bem-vindo e se apresente. Obrigado, Mayra. Deixei ele constrangido. Se apresente. Obrigado, Mayra. Meu nome é Renato, sou pai do Paulo, do Christian, Maiara e Tainá, esposo da Mayra. Meu marido. Pastor também da IBAN. E hoje estamos aqui para esse bate-papo edificante. Amém. Né? Edificante. Importante ser edificante. Muito bom. Muitas pessoas estavam, chama o pastor, chama o pastor, chama Pode o pastor. colocar um pouquinho? Pode colocar um Aí. café. Muitas pessoas aí chamando, traz o pastor Renato, traz o pastor Renato. E hoje nós vamos ter uma conversa edificante, voltar um pouquinho no passado. Ixi, passado? Voltar um pouquinho passando no passado. Pastor, nos conte como você conheceu Jesus. Ele está tomando café. Como você conheceu Jesus? É assim, eu em Contagem, minha mãe, ela tinha, eu me lembro assim, alguns momentos, né? Uhum. Em Contagem, eu me lembro que minha mãe me levou, eu e o meu irmão, anos 80. Acredito que era anos 80, ali, finalzinho, tempinho. Não sei se era o início dos anos 90, ali, final dos anos 80 e início dos anos 90. Ela levou eu e o Anderson, eu lembro de algumas vezes ir na igreja Deus é Amor. Olha! Deus é Amor. Depois, eu me lembro de quando tinha uma igreja quadrangular lá no bairro Fonte Grande, em Contagem, onde a gente morava. Então isso aí, início, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, eu ia no culto infantil, na escola bíblica infantil e no culto, nessa igreja quadrangular, né? Eu também, de algum modo, fui iniciado a conhecer um pouco de Jesus na igreja católica, eu fui coroinha, né? Então eu sempre tive essa exposição na igreja católica, de algum modo, né? Mas principalmente nessas experiências nessas duas igrejas que eu me lembro. Uhum. Quando eu vim para Nova Serrana, foi aí sim que eu tive um encontro com Jesus, foi através da irmã Vani, né? A sogrinha minha dele. Sogra, né? Você vê que minha mãe e meu pai, uma influência grande sobre mim, né? E também a irmã Vani. Quando eu vim, nós nos conhecemos, né? No ano 99. E claro que eu conheci a irmã Vani, né? E eu que ganhei ele para Jesus. Só que não. Aí ela, a irmã Vani, deu um jeito de, toda vez que ela tinha oportunidade de conversar comigo, ela me falava de Jesus. E na primeira oportunidade que ela teve, ela me levou no culto na Cristo Vive sede. Cristo Vive sede. Então, eu me lembro até hoje, uma das vagas memórias foi o pastor Daci, acho que não sei se era Dia das Mães, eu não sei se... E eu me lembro de chorar, eu estava lá no porão, né? Uhum, eu lembro. E depois, aí sim, isso era só visitar, mas foi numa pregação do pastor Rogério, hoje Igreja Batista Família de Deus. Romeu Duarte. Romeu Duarte, quando ele fez um apelo, eu entreguei a vida a Jesus. Ali eu tive a primeira experiência e, claro, a experiência transformadora no encontro com Deus. Então foi assim, tá vendo? Foi um processo até que eu tive acesso a uma pregação com um apelo a chamar a se arrepender, que eu cedi, e tive experiências com Jesus no encontro com Deus. Foi assim. A gente para pensar, é um filme, né? Um filme. Que seus pais já te caminhavam, né, para
conhecer Jesus, né? Conhecer Deus. Então, assim, você veio para Nova Serrana, por isso que a gente para e pensa que nada foge dos planos do Senhor. Nada. O Senhor conduzindo tudo. 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 Eu lembro ali no pastor Rogério, pastora Rochelle, que bênção, nos acolheu muito bem, fomos batizados lá, uma igreja que nos recebeu, que nos ensinou, né? É por isso que eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pais, da irmã Vani e pelas igrejas, né? A Cristo Vive Sede, a Igreja Batista Família de Deus, pastor Rogério, pastor Daci. A gente tem muita gratidão. Pai e mãe, repito, né? E nunca pode esquecer. Então, todas essas pessoas foram muito importantes nessa entrega a Jesus Cristo, nossa vida, Jesus. E cadê eu aí? E aí, entra mais então. Que olha, foi eu sempre falo, né? Esse dia eu tava falando com a mãe, falei, ô mãe, a senhora levou o Renato para a igreja, né? Aqui em Nova Serrana, eu falo aqui em Nova Serrana. E eu falei com ela, mãe, quando a senhora for lá diante de Jesus... Você me lembrou a Tainá, sabia? A Tainá? É, porque se eu falo da Maiara, se eu falo, nossa, Maiara, você tá tão linda, e a Tainá, e eu, pai? E eu? Não, aqui ele elogiou a mãe, que é certo, a gente tem que honrar pai e mãe, sim. Elogiou a sogra, mas não falou de mim, gente. Mas você foi junto comigo, entendeu? Isso. Você perguntou, né? Você. Porque nós fomos juntos, né? Essa é a questão. Então tá, então você levou. Lógico que no crescimento espiritual você também tem me ajudado, né? A crescer espiritualmente. Mas eu tô dizendo assim, essas influências externas, assim, foram voltando, aí esse dia eu tava com a mãe, mãe, quando chegar lá diante de Deus, você não vai sozinha não, tá? Você viu Jesus, olha, eu ganhei ele, viu Jesus? Quantas almas! E a minha parte? Porque se não tivesse me conhecido, mas eu falo brincando, né? Eu falo assim que nada foge do controle do Senhor. Quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, ele cumpre, né? E isso a gente viu que você foi pro pastor Rogério, batizou. E quando você entendeu que você tinha um chamado pastoral, que você falou assim, eu tenho um chamado pastoral? Olha, eu desde novo, eu lembro que meu pai, ele gostava de fazer uma pergunta para mim. Estou trazendo coisas assim que acho que eu nem tinha dito para a igreja, né? É exclusivo. É exclusivo. Eu lembro que meu pai, ele perguntava para mim o que eu ia ser, né? Uhum. E aí ele já tinha me treinado para toda vez que ele perguntasse para mim, eu falasse que eu seria médico, toda vez. Aí muitas vezes eu estava num bar, né? Aí me chamava o Anderson. Eu acho que o Anderson ele falava que era engenheiro, não sei, não lembro direito. Mas eu lembro de mim porque, né? E aí toda vez ele me perguntava, estava em mesa de bar, vem cá, Renato, aí, o que você vai ser quando crescer? Aí eu falava, médico. Médico. Então desde novo eu sempre tive uma impressão de Deus, que de algum modo a gente iria ajudar muito as pessoas, né? Mas eu vim para Nova Serrana, né? E de algum modo eu não corri atrás desse sonho, vamos dizer assim. Mas só que Deus, na verdade, era um plano para mim de eu ser um pastor. E aí quando eu de fato entreguei a minha vida a Jesus, batizei, tudo ali na igreja do pastor Rogério, já desde ali, do inicinho, eu percebia que eu tinha uma percepção, mas não tinha tanta clareza, que era para ajudar as pessoas. Ajuda. Mas foi quando eu fui líder de jovens no pastor Rogério, que aí começou a ficar mais claro. Na verdade, Deus parece que me chamou para ser pastor. E isso foi cada vez mais forte. E fora que teve questões específicas. Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu era líder de jovem, eu fui visitar a esposa de um irmão, junto com ele, no Hospital São José. Eu me lembro até hoje, uma irmã de uma outra denominação, ela chegou para mim, ela orou em profecia. Olha.
E ela falou comigo que eu seria pastor, sabe? Ele mexeu muito comigo. O próprio pastor Rogério, na época, falou que tinha uma percepção que eu seria pastor, né? Alguns irmãos, quando eu fui para Cristo Vive Sede, o próprio pastor Daci falou que eu tinha essa percepção em relação à minha pessoa. E tudo isso foi se confirmando. Olha que legal. Deus, ele brotou em mim uma chama, Certo. mas ele confirmou através da igreja. Porque esse negócio de ser chamado, mas a igreja não confirma, é muito estranho, né? E não só a igreja confirma, a igreja envia, né? Então não é nada isolado, individualista. Deus, ele gera no indivíduo a chama, a confirmação do chamado. Aliás, o desejo do chamado. Mas ele confirma através dos irmãos, da igreja. E ele envia pela igreja. Então você acredita que ser pastor é algo que é escolhido por Deus? Não tipo assim, eu vou ali, eu vou ser pastor. É escolhido por Deus. Então... E, assim, o pastor no sentido de cuidar das pessoas. Certo. Agora, um oficial da igreja é escolhido por Deus, mas é escolhido pela igreja. Não é? Porque a igreja precisa escolher seu representante. Então vamos supor, eu sou pastor, mas vamos supor que chega aos meus 60 anos. Chega aos meus 60 anos. Eu continuo sendo pastor. Talvez, com 70 anos, a igreja vai dizer, não, nós não queremos você como oficial da igreja. Eu continuo sendo pastor, mas eu não sou um oficial da igreja, né? Eu tenho o dom pastoral, mas talvez eu não vou ser um oficial da igreja, um presbítero, um bispo, né? Um oficial da igreja. Hoje eu tenho chamado pastoral e sou oficial da igreja, porque a igreja, ela me quis como oficial. Então isso é muito claro. Porque na igreja tem muitas pessoas que têm o dom pastoral, mas não é oficial da igreja. Certo. Continua servindo como pastor, mas não é oficial da igreja. Mas você já chegou num ponto de olhar para você, porque eu já te conheço, já tem uns aninhos bons, né? Desde 99, né? Tipo assim... Antes do Paulo? Um pouco antes do Cristo. Mas só não foi antes de Dona Dora e seu Raimundo. Seu Antônio Raimundo. Olha, gente, sogra, não se compara. Não entro na disputa, porque eu também... Ela vai estar assistindo. Isso, eu nem sou doida, viu, Dorinha? Não, é mérito seu, você educou, você Antônio é o pai. Né, fez a sua parte, o pai também fez. Hoje eu sou sogra, né? Então eu sempre falo com meus filhos, honra pai e mãe para que seus dias na terra sejam prolongados. Então jamais eu creio que a esposa ela pode tirar esse mérito de uma mãe. São amores diferentes, né? Então assim, porque eu conheci você por olhos carnais, não tinha, naturais, gente. Né? Os olhos naturais, ele me corrigindo. Nos olhos naturais, não veria possibilidade. Gente, me veio a história, o Renato era tão tímido. Renato, aquelas pessoas, ele ficava sempre no mundinho dele, no cantinho dele, e hoje está aí a igreja, você à frente, pregando. Até hoje a gente vê a maravilha que Deus faz, cada dia mais e mais Deus te capacitando. Amém. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver você aí no ministério. Você enfrentou muitas barreiras, muitas dificuldades e está aí, né? O Senhor tem te honrado e continua te honrando. Tá vindo aí também os nossos filhos, que não vão ser pastores. A gente sempre fala com eles, vocês não vão ser pastor porque vocês são filhos de pastor. Vocês vão ter que entender o chamado e ser aceitos. E vai ser, eu já profetizo sobre Maiara e a Tainá também. Pastor, nos conte como surgiu o pequeno grupo. Depois que eu congregando ali com o pastor Rogério, na verdade foi com a Cristo Vive Sede e com o pastor Rogério que eu aprendi um pouco sobre célula. Eu não sei se você lembra
quando nós íamos na célula da Heloísa. Lembro, não é? muito bom. Heloísa, ali perto de casa, né? E hoje ela está na Cristo Vive Sede, glória a Deus. Então, a gente ia nessa célula, aprendemos um pouco de célula ali. E um pouco, assim, bem pouquinho, né? Porque naquela época acabou que veio, mas depois parou. E quando nós fomos para Cristo Vive Sede, e o pastor Daci no mesmo ano, ele nos envia para organizarmos a igreja no bairro São Sebastião, eu fiquei com aquela semente, vamos dizer assim, no coração, né? Uhum. E aí, o que acontece? A igreja, 2008, porque 2007 nós não tínhamos culto de domingo, então eu nem conto muito 2007, né? Porque nós tínhamos só culto na quarta e na sexta. Domingo nós não tínhamos culto. Fomos ter culto no mês de dezembro de 2007 e janeiro de 2008. Então eu conto mesmo a igreja funcionando em 2008. Então, 2008, e aí começamos, né? A igreja começou, muitas pessoas aparecendo, gente até de outras igrejas locais. E aí, 2009, fomos para o Prédio Grande, que foi na Jacinto Moreira Filho. E aquela semente da célula estava no meu coração. E eu começava a ver as pessoas vindo. Primeiro eu começava a ver eu correndo atrás de todo mundo. Eu e a irmã Vani, e eu gostaria aqui, Paulo, de fazer um agradecimento. E depois eu vou fazer agradecimento à Maia, a vocês também. Mas eu também gostaria de fazer um agradecimento à irmã Vani. Porque a irmã Vani ali, no início da igreja, a gente brincava que era a igreja de uma obreira só. Só tinha ela. Só tinha uma mãe. E ela, assim, 2008 eu vivia só visitando, visitando. 2009, e a igreja foi para o outro templo em julho de 2009. Então só visitando. Eu estava fadigado, cansado, já comecei a ficar cansado, né? Eu ganhei muito peso nesses anos, né? E também a questão conjugal nossa, né? A gente viveu conflitos, né? Com certeza. E eu falei assim, gente, tem alguma coisa, não tá desenvolvendo. Aí a célula começou a ficar mais forte no meu coração, um pequeno grupo. Foi quando em 2011, aí eu comecei a estudar, ler. E eu comecei a fazer alguns protótipos, né? Aí até que em 2011 a gente começa a organizar os primeiros PGs dentro do prédio da igreja, 7. Um dos líderes, eu me lembro que era o Hugo, que até hoje está congregando conosco. Tem mais líderes, eu só na minha mente agora, eu posso ser até injusto, tem mais líderes, mas eu me lembro do Hugo sempre, um dos líderes primeiros. E aí a partir de então, em 2012 eu fui na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, conheci o projeto DNA da Batista de Belo Horizonte, e aí a gente foi aperfeiçoando células e até hoje a gente vive em um pequeno grupo. E aí sim, hoje nós temos formação de líderes e graças a Deus o pequeno grupo tem sido uma benção. E o pequeno grupo começou com quantos pequenos grupos? Foram 7. 7? 7. Eu me lembro que é o Washington, que está em Perdigão, era um dos líderes. O Hugo, se não me falha a memória, a Cíntia, que não está mais conosco. Eu vou, infelizmente, acho que eu vou falhar. Eu acho que a Sara, do Ney, que abriu um PG lá na cidade onde eles estão com célula lá. Que bênção. Né? Tem mais pessoas que agora me fugiu a memória. Mas foram 7 na época, todos dentro do templo, né? Salete e Bruno, que hoje estão em Bom Despacho. Então, e a irmã Vani, também irmã Vani, tinha uma célula, ela foi uma das primeiras. Então, e hoje nós já estamos aí com 140. 140 PGs. Glória a Deus. É bem desafiador, né? É bem desafiador. Porque lidar com pessoas é desafiador, mas é gratificante. Verdade. Por isso que você entende que a igreja tem que andar em pequeno grupo. Assim, você que está me assistindo, ovelha da IBAN, o que acontece? Os departamentos, eles são uma bênção para a igreja. Mas os departamentos, por exemplo, eles não têm a prática da evangelização, né?
Os departamentos têm discipulado, os departamentos têm comunhão, Isso. os departamentos têm multiplicação, mas não tem evangelização. Coisa que o pequeno grupo já tem. Então, é por isso que estar num pequeno grupo, você, ovelha, você se permite ser pastoreado. Eu não estou dizendo que o pequeno grupo é perfeito, que não tem desafios. Eu não estou dizendo que todos os nossos pequenos grupos funcionam. Não funcionam. Eu não. A gente não precisa ficar mentindo para nós mesmos. 140 PGs da IBAN funcionam? Não funcionam. Mas, vez a vez, nós fazemos leituras, analisamos, nós propomos reorganização, porque nós queremos os PGs funcionando. E você, ovelha da IBAN, quando você foge de um PG, você foge do pastoreio, não é? E aí você vai sentir falta do pastoreio, não é? Um pastoreio mais de perto, um pastoreio mais básico. Por isso que eu peço a você, vá para o PG, mas vá para o PG também querendo evangelizar. Verdade. Então aí, você que ainda não está em nenhum pequeno grupo, procure. Tem vários bairros de Nova Serrana. Nossa. Então, assim, a igreja cresce muito com isso, através do pequeno grupo. Porque, gente, muitas vezes no pequeno grupo, você vai conseguir ter acesso ali à sua líder. Se a sua líder muitas vezes não conseguir, muitas vezes te aconselhar naquele momento, você pode ter certeza que ela é treinada para procurar. Hoje é líder. É líder, supervisor e coordenador. Agora, uma coisa importante, Maia, é assim, ó. Pastor, mas eu quero um pastoreio. Então, mas no PG tem pastoreio mútuo. Certo. Correto? Eu vou dar um exemplo. Mãe, ela ensina matemática. Ela é professora de matemática? Não. Não. Mas ela ensina matemática. Certo. E ela ajuda muito o filho em matemática, português. Então, ela ensina uma matemática básica. Ela não é professora de matemática, mas ela ensina matemática básica. O líder do PG não é um oficial da igreja especialista, mas ele, não só o líder, os irmãos praticam pastoreio um para com o outro. O cuidado mútuo. Então, quando alguém se nega a estar nesse cuidado mútuo, ele se nega a crescer, ele se nega a ajudar, ele se nega um monte de coisa. Isso é ruim. Pelo que a minha igreja, ela é toda assim, ela tem vários... A igreja caminha assim com a organização, que a gente sabe que é tudo bem organizado, porque tem o pequeno grupo, também tem o IBAN Restauração. Os departamentos, né? Tem os departamentos. O IBAN Restauração também está aí para ajudar as pessoas também, né, Renato? Os departamentos, eles são irmãos dos pequenos grupos, eu gosto de usar esse termo, que são a bênção. Nós temos muito departamento. O IBAN Restauração na terça, especializado para tratar compulsividades. Temos os departamentos que servem no culto, que é audiovisual, criativo, intercessores, louvor, culto infantil. Temos o departamento de ensino em sala de aula, que é o CTM, o CTM Kids, né? Temos tantos departamentos, tem departamento de artes, que é o teatro. E aí vai, tem um monte de departamentos. Os departamentos é o quê? É serviço específico, né? E o PG é o quê? É a igreja nas casas, voltados para evangelização, discipulado e multiplicação. Então, é o modo como a igreja está vivendo e coopera para o crescimento dos irmãos. E hoje são quantas igrejas que a IBAN tem? Não, a IBAN não tem igreja. Fala campus. Campus, Por quê? Foi muito bom você ter falado isso. Por que fala campus? Campus porque não são igrejas independentes. São só a extensão da IBAN. Certo. Eles são só a extensão da IBAN. Por quê? O que eu percebi? Eu percebi que, sendo assim, uma extensão da IBAN nos bairros, o que aconteceria? Nós manteríamos uma unidade, uma uniformidade e uma direção, um impacto maior. Entendeu? Certo. Por quê? Exemplo, evitaríamos competições de departamentos. Evitaríamos competições disso ou daquilo. Por quê? Porque o que nós transmitimos, não existe dentro da IBAN o eles e nós. Né? Nós temos o GD Campus, eu converso muito com os líderes de campus. Não existe eles e nós. A IBAN é nós e nós. É nós, é a IBAN aqui, Cidade Nova, é a IBAN em Perdigão, a IBAN em Concesso, IBAN
Capão, futuramente Ibapitangui ou Mogeiro, seja lá onde for que o Senhor deseja estender. Oh, glória. Sempre vai ser a IBAM, nunca IBAM. vai ser eles. Não, eles lá e nós cá. Não existe isso. Entendeu? Por isso que nós centralizamos, temos uma direção só e um impacto só, entende? Para não ter essa ideia, né? Não ter essa ideia. Amém. Muito esclarecedor, bênção. Tem muitos assuntos a ser tratado, que depois o pastor vai vir e vai contar para nós. Eu estou grata, viu, pastor? Amém, Maia. Que Deus abençoe, mas eu vou fazer um jogo rápido com o pastor. Agora é com o Renato, porque muitas vezes a pessoa acha que o pastor, vocês conhecem o pastor e eu o Renato, né? Então assim, os dois se completam. Verdade. Eu quero agora o Renato, porque o pastor falou e agora é o nosso querido Renato. Sim. Eu queria perguntar, quem é o Renato? O Renato. Renato Silva. Quem é o Renato Silva? Quem é o Renato? O Renato eu não consigo assim, né? Eu posso falar que o Renato é alguém que o Senhor Jesus mudou sua história. Aleluia. Né? Que o Senhor Jesus alcançou por ser gracioso, o Senhor Jesus ser gracioso, não eu. É isso. O Renato só tem sentido por causa do... E ele é chorão. E ele é chorão. Por causa do Senhor Jesus. Deus. Deus. Agora ele chora. Deus, nosso Pai, que é o amor, Ele é tudo em nossa vida. Família. Família é uma dádiva, né? Que a gente tem que sempre renovar essa verdade na mente, no coração. Né? De vez em quando a gente acha que família pode ser entrave, peso, mas quando a gente olha direitinho, família na verdade é uma bênção. E a gente só é o que é porque Deus usa também a família, né? Nas nossas vidas. Família é uma dádiva de Deus, né? Igreja. A igreja, eu amo a igreja. Eu amo o Senhor Jesus. Mas eu tenho um apreço, eu tenho um apreço. Não estou falando igreja, denominação, eu estou falando igreja, irmãos. Certo. Eu gosto de ver os irmãos, admirar os irmãos. Todos, de todas as denominações. A igreja é outra bênção, outra dádiva de Deus. Primeiro a família, que é uma dádiva maravilhosa, e a igreja, os irmãos. Os irmãos são uma bênção. Sonho. Olha, o sonho que mais sempre está na minha cabeça é a plantação de igrejas para cooperar na transformação da cidade. Plantar igreja, e para plantar igreja tem que formar novos líderes. Então a minha cabeça fica só nisso, formar novos líderes e plantar igreja. Me entendeu? Para, meu filho, para. Qual conselho você daria para alguém que quer, um pastor que quer implantar um pequeno grupo na sua igreja? Então, a questão de implantar o pequeno grupo é isso. Ele não é uma estratégia para crescimento. Na verdade, pequeno grupo é uma vida de igreja. E aí o que o pastor tem que fazer? A cosmovisão dele, o modo dele ver a missão e a igreja precisa passar por uma renovação. Enquanto o pastor não passa por essa renovação na mente, no coração, de visão, de missão e igreja, não é bom ele colocar pequeno grupo não, senão ele vai se frustrar. Foi o que aconteceu comigo. Como eu já tinha semente de célula, Certo. e como eu fui estudar,
e buscar, a minha mente, o meu coração ficou encharcado desse estilo de vida da igreja. Então hoje ninguém tira. É impossível tirar. Isso para mim não é estratégia, isso para mim é uma vida de igreja. É o que o pastor tem que fazer. E o que eu vejo? Eu vejo pastores. Me dá aí. Como que eu consigo? Já que a semana que vem colocar. Isso não vai dar certo. Enquanto a cabeça dele, o coração dele não tiver sido encharcado dessa verdade, não funciona. Certo. Obrigada. Deus continue abençoando sua vida cada dia mais e mais. Que você possa ganhar almas. Não é à toa que a IBAN é IBAN Nações. Que o Senhor venha capacitar a sua família. Amém. Para ter a mesma visão que a sua, porque não é fácil, porque atrás de um pastor tem uma família, atrás de um pastor tem filhos, e nós profetizamos sobre nossos filhos, amar a obra mais do que tudo. Amar, para honrar a Deus, né? Mas eu queria também, Mária, te parabenizar, né? Queria te parabenizar pela sua iniciativa de você conversar com os irmãos, ouvir a história dos irmãos, porque Deus, na história dos irmãos, edifica. Amém. Né? Parabéns pela sua iniciativa, que Deus continue, sabe, te guiando, sabe? Recebo. Mais e mais, você continua sendo bênção. Fico muito feliz também por nossa família, os nossos filhos, né? Aleluia. O nosso casamento, que, como se diz, o Senhor Deus foi sustentando, né? E eu fico muito feliz. Endurecendo. Fico feliz pelo Christian, né? Que está crescendo em maturidade. O Paulo também. Amém. As menininhas minhas, Maiara e Tainá. Deus abençoe. Amém. E também estou vendo aqui, né, a Fernanda que organizou isso aqui. Quem mais? Eu vi a Alita também. A Alita, o Fábio, todo mundo colaborando aí para o IBAN Podcast, que eu creio que os convidados que já vieram, né? Então eu sou muito grata. O Ebert, a Melia, a Miriam Marcos. A Miriam, nossa. Sou muito grata e eu agradeço. Obrigado por mais um IBAN Podcast. Continue aí nos seguindo, compartilha, comenta, divulgue para mais pessoas, porque eu creio, pastor, que é edificante. É muito edificante. Nos edifique e edifique outras pessoas. Faça para nós uma oração, finalizando, que Deus abençoe. Amém. Senhor Deus, obrigado. Sim, Senhor. Esse projeto está consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão ajudando nos bastidores esse projeto, obrigado, que o Senhor ministre sua bênção sobre eles. Sim, Senhor. Obrigado por todos que já passaram pelo IBAN Podcast. Em nome obrigado de Jesus. Pela Mayra, dedicada a esse projeto, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado por este irmão, essa irmã, essa ovelha, esse convidado que está nos assistindo, Jesus. Esse espectador. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Em nome de e que esse bate-papo, ó Deus, possa ter cooperado para que a vida desse espectador seja abençoada. Receba toda a glória, Jesus. Aleluia. Tudo na nossa vida só faz sentido porque o Senhor morreu na cruz, ressuscitou e nos resgatou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Até o próximo IBAN Podcast.